Bloco 25. Crises e transição energética. Aula 1. Expansão das fontes renováveis. Solar, eólica, biomassa. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual e importante: a expansão das fontes de energia renováveis, como a solar, eólica e a biomassa. Primeiro, vamos entender o que são essas fontes renováveis. Diferente do petróleo ou do carvão, elas se renovam naturalmente e não se esgotam em curto prazo. Além disso, causam menos impacto ambiental, o que é essencial para a sustentabilidade do planeta. Começando pela energia solar, ela é gerada a partir da radiação do Sol. E existem duas formas principais de aproveitá-la: a fotovoltaica, que transforma a luz solar diretamente em eletricidade, e a térmica, usada principalmente para aquecer a água. As vantagens são claras. É uma energia limpa, inesgotável, e você pode até gerar energia próximo de onde vai usar, o que ajuda na economia. Mas também tem desafios. O investimento inicial é alto, e a produção depende do sol. Então precisamos de sistemas para armazenar energia quando ele não está brilhando. Agora vamos para a energia eólica. Ela é produzida pelo vento, usando turbinas que transformam sua força em eletricidade. O ideal são lugares com ventos constantes, como regiões litorâneas ou áreas mais altas. O ponto positivo: também é limpa, renovável e contribui pouco para a poluição. O lado complicado é que pode ser intermitente. Nem sempre o vento sopra na intensidade necessária, e as turbinas ocupam bastante espaço e podem gerar impactos visuais ou sonoros. E não podemos esquecer da biomassa, que é gerada a partir de matéria orgânica, como restos de plantações, florestas ou até resíduos urbanos. Ela pode virar biogás, eletricidade ou biocombustíveis. O grande benefício é que aproveita resíduos e ajuda a reduzir gases do efeito estufa. Mas é preciso cuidado. Se for mal manejada, pode competir com a produção de alimentos ou causar desmatamento. Então, por que estamos vendo uma expansão dessas fontes renováveis? Primeiro, por sustentabilidade. Elas ajudam a reduzir a emissão de gases poluentes. Segundo, por segurança energética. Diversificar a matriz elétrica diminui a dependência de combustíveis fósseis. Também influenciam os avanços tecnológicos. Painéis solares e turbinas eólicas estão ficando mais baratos e eficientes. E claro, os governos têm incentivado com políticas públicas, leilões de energia e crédito verde. No caso do Brasil, o potencial é enorme. A energia solar brilha principalmente no Nordeste. A eólica se destaca no Nordeste e no Sul. E a biomassa tem força no Sudeste e Centro-Oeste. O país já tem uma matriz elétrica diversificada, com destaque para as hidrelétricas, e está investindo cada vez mais em renováveis, garantindo energia limpa, segura e sustentável para o futuro. Aula 2: Crise de energia e combustíveis fósseis. Hoje a nossa aula vai falar sobre um tema super importante e atual: a crise de energia e os combustíveis fósseis. Vamos começar pelo básico. O que é uma crise de energia? Basicamente, é quando a oferta de energia não consegue atender a demanda. Isso faz os preços subirem, causa escassez e afeta tanto a economia quanto a vida das pessoas no dia a dia. E os combustíveis fósseis, que são o petróleo, o carvão e o gás natural, entram nessa história porque, desde a Revolução Industrial, eles têm sido as principais fontes de energia no mundo. Só que eles têm um problema: não são renováveis. Ou seja, um dia vão acabar. E ainda poluem bastante,
contribuindo para as mudanças climáticas. Mas o que provoca essa crise de energia? Vamos por partes. Primeiro, a dependência de combustíveis fósseis. Como eles são finitos e seus preços podem variar muito, qualquer instabilidade impacta todo o sistema energético. Segundo, a geopolítica. Conflitos internacionais ou sanções podem afetar a produção e distribuição de petróleo e gás. Um bom exemplo recente é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Terceiro, o crescimento da demanda global. À medida que países se industrializam, o consumo de energia aumenta. E ainda temos os desastres naturais e mudanças climáticas, como secas ou furacões, que podem atrapalhar a produção e distribuição de energia. Sem falar da infraestrutura deficiente, que torna o sistema elétrico e de transporte de combustíveis mais vulnerável a falhas. Agora, vamos falar das consequências dessa crise. Na economia, vemos o aumento da inflação e o impacto nos preços de transporte e produtos. No lado social, isso significa aumento do custo de vida e desigualdade no acesso à energia. No ambiente, a exploração intensiva de petróleo e carvão aumenta a poluição e as emissões de gases de efeito estufa. E, claro, há impactos políticos, já que os governos são pressionados a buscar alternativas e a garantir segurança energética. Mas nem tudo é só problema. Existem soluções e alternativas. Uma delas é a transição energética, que significa migrar para fontes renováveis, como solar, eólica, biomassa e hidrelétrica. Outra é investir em eficiência energética, ou seja, reduzir desperdícios e melhorar tecnologias em transporte e indústria. A energia nuclear também aparece como alternativa, porque gera pouca emissão de gases, mas ainda enfrenta desafios de segurança e descarte de resíduos. No campo internacional, acordos como o Acordo de Paris incentivam a redução de emissões e a diversificação das fontes de energia. E, claro, a diversificação energética, usando uma combinação de fontes renováveis, fósseis e tecnologias emergentes, ajuda a tornar tudo mais seguro e sustentável. Hoje, a tendência é clara: mais investimentos em energias limpas, maior preocupação com segurança energética e debates sobre descarbonização e economia verde. E isso muda o papel dos grandes países exportadores de petróleo e gás no cenário global. Aula 3: Crise hídrica, energética e apagões. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta diretamente o nosso dia a dia e também a economia do país: a crise hídrica, energética e os apagões. Vamos começar pela crise hídrica. Ela acontece quando há escassez de água, ou seja, quando os reservatórios e rios que abastecem nossas cidades e indústrias começam a secar. E por que isso acontece? Pode ser por estiagens prolongadas, mudanças climáticas, desmatamento ou até mesmo o uso excessivo da água sem planejamento. Tudo isso reduz o volume de água disponível e cria um efeito dominó na nossa vida. Agora, se a água falta, quem sofre diretamente é a geração de energia. No Brasil, mais de 60% da nossa eletricidade vem de hidrelétricas. Então, se os reservatórios baixam, a produção de energia também cai. E é aí que começa a crise energética. Quando a geração de energia não consegue acompanhar o consumo, corremos o risco de apagões. São interrupções no fornecimento de energia que podem afetar desde a nossa casa até fábricas e hospitais. Então, quais são as consequências dessas crises? No lado social, falta água, a energia é racionada e a vida urbana e rural é impactada.
No lado econômico, os custos de energia sobem, a inflação aumenta e indústrias e comércios podem ter prejuízos. E no lado ambiental, temos que ligar termoelétricas que usam combustíveis fósseis e geram mais poluição. Mas calma, nem tudo é só problema. Existem formas de mitigar esses impactos. Uma delas é o racionamento e campanhas de conscientização, para que cada um use água e energia de forma mais responsável. Outra é a diversificação da matriz energética, com energia solar, eólica, biomassa e pequenas hidrelétricas, diminuindo a dependência de grandes reservatórios. Também é importante investir em infraestrutura, como redes inteligentes, manutenção das linhas de transmissão e preservação de mananciais. E vale lembrar que tudo isso está ligado a temas que caem no Enem, como sustentabilidade, mudanças climáticas e desigualdade social. Isso porque populações mais pobres sofrem mais com racionamentos e apagões, enquanto o país busca um desenvolvimento sustentável que concilie crescimento com preservação ambiental. Então, pessoal, quando ouvirem falar em crise hídrica, energética ou apagões, já sabem. Não é só falta de água ou luz, mas um conjunto de fatores interligados que envolvem natureza, sociedade e economia. E aqui vai um lembrete final. Consciência e planejamento são sempre o melhor caminho para evitar crises.